Alguns destinos são escritos no sangue, outros são forjados na dor, mas poucos são selados pela lua cheia sobre um lixão abandonado. Meus queridos ouvintes, antes de mergulharmos nessa história intensa, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para nunca perderem nossas histórias épicas. O fedor de lixo em decomposição misturado com a umidade da madrugada criava uma atmosfera sufocante no aterro sanitário nos arredores da cidade. Entre montanhas de entulho e detritos, uma figura frágil se movia com cuidado, vasculhando restos em busca de algo que pudesse servir como alimento ou abrigo. Lúcia havia completado 18 anos 3 dias atrás. Não houve festa, não houve abraços ou desejos de felicidade. Apenas mais um dia de sobrevivência no local que se tornara seu lar forçado há 5 anos, quando seus próprios irmãos a arrastaram até ali e a abandonaram como se fosse lixo. Você não serve para nossa família, foram as últimas palavras que ouviu de Marcus, seu irmão mais velho. Uma ômega defeituosa só traz vergonha para o nome dos Blackwood. As lágrimas haviam secado há muito tempo. Agora restava apenas a determinação de sobreviver mais um dia. Lúcia não era como as outras ômegas. Desde criança, coisas estranhas aconteciam ao seu redor durante as noites de lua cheia. Plantas murchas voltavam a florescer quando ela as tocava. Feridas cicatrizavam rapidamente em sua pele, e às vezes ela sentia vozes sussurrando em línguas antigas que não compreendia. Seus pais atribuíam tudo à imaginação infantil, mas quando os episódios se intensificaram na adolescência, o medo tomou conta da família. Ela é amaldiçoada, murmurava sua mãe, fazendo o sinal da cruz sempre que Lúcia passava. Não é natural, concordava seu pai, evitando olhá-la nos olhos. Naquela noite, enquanto remexia entre sacolas plásticas rasgadas, Lúcia sentiu aquela sensação familiar. Alguém a observava. Levantou a cabeça devagar, os longos cabelos castanhos caindo sobre o rosto sujo, e varreu o ambiente com os olhos. As sombras dançavam entre as pilhas de lixo, criadas pela lua cheia que brilhava intensamente no céu estrelado. Do alto de uma colina de entulho, uma silhueta masculina imponente a observava. Dorian Nightshade permaneceu imóvel por vários minutos, estudando cada movimento da jovem ômega. Aos 30 anos, ele era conhecido em todo o território como o alfa mais temido e respeitado da região norte. Sua matilha, a lua sombria, dominava vastas extensões de terra e nenhum inimigo ousava desafiá-lo abertamente. Mas Dorian carregava cicatrizes que iam muito além da pele. A traição de sua antiga companheira, Helena, que o abandonou por um alfa rival, levando consigo metade de sua matilha original, havia endurecido seu coração como pedra. Desde então, ele se tornara calculista, frio, incapaz de confiar verdadeiramente em alguém. Havia chegado ao lixão seguindo rumores. Sussurros entre lobisomens falavam de uma ômega com poderes inexplicáveis, uma jovem capaz de curar ferimentos com o toque e fazer plantas crescerem em solo árido. Inicialmente, Dorian pensou em usar esses supostos poderes a seu favor. Sua matilha enfrentava uma praga misteriosa que estava enfraquecendo seus membros, e nenhum curandeiro conseguira encontrar a cura. Agora, observando Lúcia vasculhar o lixo em busca de sobrevivência, ele se perguntava se os rumores eram verdadeiros ou apenas folclore desesperado. Lúcia parou subitamente. Seus sentidos aguçados captaram um aroma que não pertencia àquele lugar. Madeira de cedro, couro e algo selvagem que fazia seu coração acelerar. Virou-se lentamente e seus olhos encontraram os dele através da distância. Dorian desceu a colina com movimentos felinos, cada passo calculado e silencioso. Vestia roupas escuras que se mesclavam perfeitamente com as sombras, e seus olhos cor de âmbar brilhavam com uma intensidade que fazia Lúcia tremer, não de medo, mas de algo que ela não conseguia definir. Lúcia Blackwood, ele disse, sua voz profunda ecoando no silêncio da noite. Ela deu um passo para trás, batendo nas costas em uma pilha de sacos de lixo. Como você sabe meu nome? Eu sei muitas coisas sobre você. Dorian parou a alguns metros de distância, estudando-a intensamente. Sei que sua família a abandonou aqui como se fosse lixo. Sei que você sobreviveu 5 anos neste lugar infectado, quando qualquer outro teria morrido em questão de semanas.
Lúcia ergueu o queixo desafiadoramente, mesmo com o corpo tremendo. E o que isso importa para você? Importa porque você tem algo que eu preciso. Não tenho nada. Ela mentiu, sabendo exatamente ao que ele se referia. Dorian sorriu, mas não havia calor em sua expressão. Seus poderes, pequena Ômega, a capacidade de curar, de dar vida onde há morte. Eu venho fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Lúcia perguntou, embora todas as fibras de seu ser gritassem para ela fugir. Venha comigo, junte-se à minha matilha como minha protegida. Em troca você terá comida, abrigo, proteção e um propósito. E se eu recusar? Os olhos de Dorian escureceram perigosamente. Você não vai recusar, porque eu não vim aqui fazer um pedido, Lúcia. Eu vim reivindicá-la. O ar ao redor deles pareceu eletrizar-se. Lúcia sentiu uma energia antiga despertar em seu peito, fazendo suas mãos formigarem. Atrás de Dorian, várias sombras emergiram das pilhas de lixo, membros de sua matilha que haviam permanecido escondidos. Você pode vir por vontade própria, Dorian continuou, dando um passo em direção a ela. Ou posso fazer com que venha. A escolha é sua, mas o resultado será o mesmo. Lúcia olhou ao redor, percebendo que estava completamente cercada, mas quando seus olhos se voltaram novamente para Dorian, ela viu algo que ele tentava esconder atrás da máscara de frieza. Curiosidade genuína e, talvez, uma centelha de algo mais profundo. Se eu for com você, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Não serei sua prisioneira. Será minha protegida, ele confirmou. Até eu decidir o contrário. As palavras dele deveriam ter soado como uma ameaça, mas havia algo na forma como as pronunciou que fez o coração de Lúcia disparar. Pela primeira vez em 5 anos, alguém a via como mais do que lixo descartável. Ela deu um passo em direção a ele, e nesse momento, a lua cheia se refletiu em seus olhos, fazendo-os brilharem com uma luz prateada sobrenatural. Dorian sentiu sua respiração falhar. Os poderes dela não eram apenas rumores, eram reais e mais intensos do que ele imaginara. Então me leve, Lúcia sussurrou, sem saber que com essas palavras estava selando um destino que mudaria ambos para sempre. Mas no exato momento em que ela estendeu a mão em direção a dele, uma explosão distante ecoou pela noite, seguida por gritos e uivos de dor vindos da direção da cidade. Dorian se virou bruscamente, seus sentidos em alerta máximo. O cheiro de fumaça e sangue começou a se misturar com o vento. A matilha está sob ataque. Um dos subordinados de Dorian emergiu das sombras, ofegante. Alpha, precisamos voltar agora. Dorian olhou para Lúcia, dividido entre proteger sua matilha e completar a reivindicação da misteriosa Ômega. Mas quando ele se virou para dar ordens a seus homens, Lúcia desapareceu nas sombras do lixão, deixando apenas o eco de sua voz sussurrando palavras em uma língua antiga que fez o sangue de todos os presentes gelar nas veias. O complexo da matilha Lua Sombria ardia em chamas quando Dorian chegou. Corpos de lobisomens feridos estavam espalhados pelo pátio principal, alguns em forma humana, outros ainda presos em sua transformação parcial. O cheiro de pólvora e prata queimada impregnava o ar noturno. Relatório! Dorian rugiu para Marcos, seu beta, que se aproximava mancando com um ferimento profundo no braço. Caçadores. Marcos ofegou, pressionando a ferida. Uma dúzia deles, armados com balas de prata e armas automáticas, atacaram durante a patrulha noturna. Levaram Kira e 2 dos jovens. O punho de Dorian se fechou com tanta força que seus ossos estalaram. Kira era uma das ômegas mais jovens da matilha, apenas 17 anos, e os caçadores tinham uma predileção sinistra por ômegas jovens para seus experimentos. Quantos perdemos? 3 mortos, 8 feridos graves. Marcos hesitou antes de continuar. E Dorian? Eles sabiam exatamente onde atacar. Conheciam nossa rotina de patrulhamento, nossos pontos fracos. Isso foi um trabalho interno. A revelação atingiu Dorian como um soco no estômago, uma traição dentro de sua própria matilha. Novamente, reúna os alfas subordinados na sala de guerra em 1 hora. Ele ordenou, sua voz gelada. Quero cada membro interrogado. Alguém aqui está passando informações para os caçadores. Enquanto Marcos se afastava para cumprir as ordens, Dorian se permitiu um momento para processar a situação. Sua matilha estava sob ataque. Havia um traidor entre seus membros e ele havia deixado a ômega mais poderosa que já encontrara escapar de suas mãos. Mas as palavras que
Lúcia sussurrara antes de desaparecer ainda ecoavam em sua mente. Era uma língua antiga, quase esquecida, o idioma original dos primeiros lobisomens. Como uma ômega abandonada no lixão poderia conhecer palavras que nem mesmo os alfas mais velhos lembravam? Alfa, uma voz feminina e suave, interrompeu seus pensamentos. Dorian se virou para encontrar Sara, uma das curandeiras da matilha, se aproximando com expressão preocupada. Preciso falar com você sobre os feridos. Fale. A praga que tem afetado nossa matilha, ela se espalhou. Os feridos do ataque não estão se curando naturalmente como deveriam. É como se algo estivesse bloqueando nossa capacidade de regeneração. Dorian cerrou os dentes. Primeiro a traição, depois o ataque, e agora isso. Tudo parecia estar desmoronando ao mesmo tempo. Há algo mais, Alfa. Sara continuou, hesitando. Durante o ataque, eu vi algo estranho, uma luz prateada vindo da direção do lixão. Foi breve, mas intensa o suficiente para iluminar metade do horizonte. O coração de Dorian acelerou. Lúcia, continue cuidando dos feridos, ele ordenou. E Sara, se alguém perguntar sobre essa luz, você não viu nada. Enquanto Sara se afastava, Dorian tomou uma decisão que ia contra todos os seus instintos de proteção da matilha. Ele precisava voltar ao lixão, precisava encontrar Lúcia, não apenas pelos rumores de seus poderes de cura, mas por algo mais profundo que ele não conseguia nomear. Do outro lado da cidade, escondida nas profundezas de um bunker subterrâneo abandonado próximo ao lixão, Lúcia tremia incontrolavelmente. Suas mãos ainda brilhavam com uma luz prateada fraca, resquício do poder que havia liberado sem controle quando sentiu a dor e o desespero da matilha atacada. Ela não entendia completamente o que havia acontecido. No momento em que ouviu os gritos distantes, algo dentro dela despertou, uma força ancestral que parecia ter vontade própria. Antes que pudesse se controlar, energia pura havia se derramado dela, projetando-se através da noite como um farol. O que está acontecendo comigo? Ela sussurrou para as paredes úmidas do bunker. Desde criança, Lúcia sabia que era diferente, mas nunca havia experimentado algo tão intenso. Era como se a dor dos outros a chamasse, exigindo que ela agisse. E a presença de Dorian havia intensificado tudo, como se a proximidade do Alfa tivesse despertado partes de si mesma que permaneciam adormecidas. Ela se lembrou dos olhos âmbar dele, da forma como ele a olhara, não com nojo ou medo, como sua família fazia, mas com uma mistura de fascínio e algo que parecia fome, uma fome que não era apenas física. Um ruído acima de sua cabeça a fez congelar. Passos lentos e calculados circulavam o bunker. Lúcia prendeu a respiração, pressionando-se contra a parede mais distante da entrada. Eu sei que você está aí embaixo. A voz profunda de Dorian ecoou através da abertura estreita que levava ao bunker. Posso sentir seu cheiro, pequena ômega. Lúcia fechou os olhos, lutando contra o impulso de responder. Parte dela queria subir, queria se entregar àquele alfa que havia despertado sensações que ela nunca imaginara sentir. Mas a parte racional de sua mente gritava perigo. Minha matilha foi atacada. Dorian continuou, sua voz mais suave agora. Pessoas inocentes foram feridas, outras foram sequestradas. E eu tenho certeza de que você sentiu isso acontecer. Ele estava certo. Lúcia havia sentido cada ferimento, cada grito de dor como se fossem próprios. Eu vi a luz, Lúcia. Vi o que você fez quando sentiu nossa dor. Isso não é algo que uma pessoa comum seria capaz de fazer. Silêncio. Dorian esperou alguns minutos antes de continuar. Não vou forçá-la a sair, não esta noite, mas saiba que enquanto você se esconde aqui, pessoas que poderiam ser salvas estão morrendo, pessoas que você tem o poder de curar. As palavras dele foram como uma facada no coração de Lúcia. Ela havia passado 5 anos sobrevivendo sozinha, pensando apenas em si mesma porque ninguém mais se importava. Mas agora havia pessoas feridas, pessoas que precisavam dela, e ela estava se escondendo como uma covarde. Se eu for com você, ela finalmente falou, sua voz ecoando através do bunker. O que você quer em troca? Que você use seus dons para curar minha matilha. Dorian respondeu sem hesitar.
e que permita que eu a proteja. Me proteger de quê? De pessoas como os caçadores que atacaram hoje, de lobisomens que veriam seus poderes como uma ameaça e de sua própria família, que pode decidir que quer você de volta agora que sabe o que você é capaz de fazer. O último comentário fez o sangue de Lúcia gelar. Ela não havia pensado nisso, mas se seus poderes realmente estavam se manifestando de forma tão intensa, não demoraria muito para que os Blackwood soubessem onde ela estava. E se eu não conseguir curar sua matilha? Ela perguntou. E se meus poderes não funcionarem da forma que você espera? Então, pelo menos você terá tentado, Dorian respondeu, e eu a protegerei mesmo assim. Havia algo na voz dele que fez Lúcia acreditar que ele falava sério. Lentamente, ela começou a subir a escada improvisada que levava à superfície. Quando emergiu do bunker, encontrou Dorian esperando a alguns metros de distância, respeitando seu espaço pessoal. O luar iluminava seu rosto, revelando uma expressão que misturava alívio e algo mais profundo. Pronta? Ele perguntou. Lúcia assentiu, mas quando deu o primeiro passo em direção a ele, uma voz familiar ecoou através da noite. Bem, olha só o que encontramos aqui. 3 figuras emergiram das sombras entre os destroços. Marcus Blackwood, o irmão mais velho de Lúcia, acompanhado por 2 outros lobisomens que ela reconheceu como membros de sua antiga matilha familiar. Pequena irmã, Marcus sorriu, mas não havia carinho em sua expressão. Soubemos que você desenvolveu alguns talentos interessantes. Papai decidiu que é hora de você voltar para casa. Dorian se posicionou imediatamente entre Lúcia e os recém-chegados, seus olhos brilhando com fúria perigosa. Ela não vai a lugar nenhum com vocês, ele rosnou. Marcus riu, um som sem humor. Você não tem direitos sobre ela, Nightshade. Lúcia é uma Blackwood, e sangue chama sangue. Mas quando Marcus deu um passo em direção à irmã, o ar ao redor de Lúcia começou a brilhar novamente com aquela luz prateada sobrenatural. E desta vez, ela não estava tentando se controlar, estava furiosa. A energia que emanava dela fez todos os presentes, incluindo Dorian, darem um passo para trás quando ela sussurrou em voz baixa e perigosa. Eu não pertenço a ninguém. A luz prateada que emanava de Lúcia cresceu em intensidade, fazendo as sombras dançarem de forma sobrenatural ao redor do grupo. Marcus e seus companheiros recuaram instintivamente, seus rostos refletindo uma mistura de medo e fascínio. Impossível, Marcus murmurou, observando como pequenas plantas mortas ao redor dos pés de Lúcia começaram a brotar novos rebentos. Como ela consegue? 5 anos, Lúcia disse, sua voz carregada de uma autoridade que ela própria não sabia possuir. 5 anos vocês me deixaram para morrer neste lugar. E agora que descobriram que eu posso ser útil, querem me levar de volta? Dorian observava fascinado. A frágil ômega que havia encontrado vasculhando lixo algumas horas antes havia desaparecido, substituída por uma força da natureza que irradiava poder ancestral. Lúcia, você não entende. Marcus tentou se aproximar, mas a energia ao redor dela o repeliu como uma barreira invisível. Papai não sabia sobre seus dons. Se soubesse, jamais teria permitido. Mentira! A voz de Lúcia ecoou com força sobrenatural, fazendo os vidros quebrados no chão tremeram. Vocês sabiam exatamente o que eu era. Por isso tinham medo, por isso me odiavam. A luz prateada pulsou mais forte, e um dos companheiros de Marcus gemeu de dor, segurando a cabeça. Ela está entrando em nossa mente, ele gritou. Consigo ouvir vozes antigas. Dorian deu um passo em direção a Lúcia, ignorando a energia que fazia sua pele formigar. Lúcia, ele disse suavemente, estendendo a mão em sua direção. Você está perdendo o controle. Deixe-me ajudá-la. Os olhos dela se voltaram para ele, e por um momento, Dorian viu vulnerabilidade por trás de todo aquele poder. Eu não sei como parar, ela sussurrou, lágrimas descendo por seu rosto. É como se algo dentro de mim tivesse acordado e não soubesse mais adormecer. Então não pare, Dorian disse, surpreendendo a todos, incluindo ela própria. Use esse poder. Mostre a eles quem você realmente é. Marcus deu um passo agressivo para frente. Nightshade, você não sabe com o que está brincando. Essa coisa que nossa irmã se tornou é perigosa. Ela precisa ser controlada, treinada por nossa matilha ancestral. Ela não é uma coisa.
Dorian rosnou, seus próprios olhos começando a brilhar com fúria alfa. E ela definitivamente não pertence a vocês. E pertence a você? Marcus desafiou. A pergunta pairou no ar como uma provocação. Dorian olhou para Lúcia, que observava a troca de palavras com atenção intensa. Ela pertence a si mesma, ele respondeu finalmente, e a escolha é dela. Lúcia sentiu algo se mover em seu peito com as palavras dele. Ninguém jamais havia lhe dado o poder de escolha antes. Sempre fora decidida por outros, manipulada, descartada. Eu escolho ir com Dorian, ela disse, sua voz firme apesar do poder que ainda emanava dela. Marcus rosnou de frustração. Você está cometendo um erro, Lúcia. Nossa família tem linhagem pura há séculos. Você carrega sangue nobre, poderes que vêm de nossa ancestralidade. Nightshade só quer usar você. Como vocês queriam me usar? Ela retrucou. Pelo menos ele foi honesto sobre suas intenções. A luz ao redor de Lúcia começou a diminuir gradualmente, mas sua resolução permanecia inabalável. Marcus trocou olhares com seus companheiros antes de suspirar pesadamente. Muito bem, mas saiba que nossa família não esquece. E quando você descobrir que este alfa sombrio não é o salvador que pensa que é, não haverá volta para casa. Nunca houve um lar para mim com vocês, Lúcia respondeu com tristeza. Pelo menos agora eu sei disso. Os 3 lobisomens Blackwood se retiraram, mas não antes de Marcus lançar um último olhar ameaçador para Dorian. Isso não acabou, Nightshade. Quando eles desapareceram na escuridão, Lúcia desabou de exaustão. A luz prateada se extinguiu completamente, deixando-a trêmula e pálida. Dorian a alcançou antes que ela caísse, envolvendo-a em seus braços fortes. Rei, eu tenho você, ele murmurou, surpreendido pela ternura em sua própria voz. Você está segura. Lúcia se apoiou contra o peito dele, sentindo o batimento forte de seu coração. O aroma de cedro e couro a envolveu, trazendo uma sensação de segurança que ela não experimentava há anos. Eu nunca havia perdido o controle assim antes, ela confessou, sua voz abafada contra o tecido escuro de sua camisa. Foi como se algo muito antigo tivesse acordado dentro de mim. Talvez tenha acordado, Dorian disse, acariciando suavemente os cabelos dela. E talvez isso não seja algo ruim. Lúcia ergueu o rosto para olhá-lo, e pela primeira vez, ela viu Dorian sem a máscara de frieza que ele sempre usava. Havia preocupação genuína em seus olhos, uma gentileza que contrastava completamente com sua reputação de alfa implacável. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. Por que se importa com o que acontece comigo? Dorian hesitou. A pergunta tocava em territórios perigosos de seu coração que ele havia trancado há muito tempo. Eu não sei, ele admitiu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Desde que Helena me traiu, eu jurei nunca mais confiar em ninguém completamente. Mas você, há algo em você que quebra todas as minhas defesas. Helena, minha ex-companheira, Dorian explicou, sua mandíbula se contraindo. Ela me deixou pelo alfa da matilha rival, levando metade dos meus membros com ela. Disse que eu era frio demais, controlador demais para ser amado. Lúcia estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dele, fazendo Dorian se surpreender com a gentileza do gesto. Talvez ela apenas não tenha entendido que pessoas machucadas às vezes constroem muralhas para se proteger. As palavras dela o atingiram como um raio, como essa jovem ômega, que havia sofrido abandono e rejeição piores que os dele, conseguia ser tão compassiva? Lúcia, ele sussurrou, inclinando-se ligeiramente para mais perto. Dorian, ela respondeu, seus olhos se fixando nos lábios dele. A distância entre eles diminuiu gradualmente. Dorian podia sentir a respiração dela contra sua pele. Podia ver como as pupilas de Lúcia se dilatavam com expectativa. Suas mãos se moveram para enquadrar o rosto dela, polegar acariciando suavemente sua bochecha. Eu não deveria querer isso, ele murmurou contra seus lábios, sem se afastar. Nem eu, ela sussurrou de volta, fechando os olhos e se inclinando para mais perto. Seus lábios estavam a milímetros de se tocarem quando um grito desesperado ecoou através da noite, vindo da direção do complexo da matilha. Alfa! Alfa Dorian! A voz de Marcus, seu beta, estava carregada de pânico. Os feridos estão piorando. Precisamos de você agora. Dorian se afastou abruptamente, o momento íntimo despedaçado pela urgência da situação.
Lúcia abriu os olhos, vendo a luta interna refletida no rosto dele. Vá, ela disse suavemente, embora sua voz tremesse ligeiramente. Sua matilha precisa de você. Venha comigo, ele pediu, estendendo a mão para ela. Eles precisam dos seus dons de cura. Lúcia olhou para a mão estendida dele, depois para seus olhos âmbar que brilhavam com urgência e algo mais profundo. Juntos? Ela perguntou. Juntos, ele confirmou. Ela pegou na mão dele, sentindo uma corrente elétrica percorrer seu braço com o toque. Mas quando se preparavam para correr em direção ao complexo da matilha, um cheiro metálico e desconhecido chegou até eles, trazido pelo vento. Dorian congelou, seus sentidos em alerta máximo. Esse cheiro, ele murmurou, franzindo a testa. Lúcia também captou o aroma estranho, e desta vez não precisou perder o controle para sentir o perigo se aproximando. Seus poderes sussurraram uma advertência sinistra. Não eram apenas os feridos da matilha que estavam morrendo. Algo muito pior estava caçando na escuridão, e havia encontrado o rastro deles. O complexo da matilha Lua Sombria estava em caos quando Dorian e Lúcia chegaram. Lobisomens feridos gemiam de dor nos corredores, e o cheiro de morte se misturava com o aroma medicinal das ervas de cura que Sara, a curandeira, tentava usar sem sucesso. Alfa, Marcos, o Beta, correu ao encontro deles, seu rosto pálido de desespero. Perdemos mais 2 nas últimas horas. E os feridos? Algo está impedindo que se curem. É como se houvesse veneno em suas feridas, mas não conseguimos identificar o que é. Dorian observou seus membros de matilha sofrendo, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Como Alfa, cada vida perdida era uma falha pessoal. Me leve até eles, Lúcia disse suavemente, tocando o braço de Dorian. Deixe-me tentar ajudar. Marcos olhou desconfiado para a jovem Ômega. Alfa, com todo respeito, agora não é hora para experimentos. Essas pessoas estão morrendo. Exatamente por isso que vou deixá-la tentar. Dorian retrucou, sua autoridade cortando qualquer objeção. Eles seguiram até a enfermaria improvisada no grande salão. Lúcia se ajoelhou ao lado de um jovem lobisomem que tossia sangue, suas feridas de bala de prata abertas e infectadas com algo antinatural. Qual é o seu nome? Ela perguntou gentilmente. Thomas, ele sussurrou, mal conseguindo falar. Lúcia colocou as mãos sobre as feridas dele, fechando os olhos em concentração. Inicialmente, nada aconteceu. Então, gradualmente, uma luz dourada suave começou a emanar de suas palmas. Meu Deus, Sara murmurou, observando as feridas de Thomas começarem a se fechar lentamente. Mas conforme Lúcia canalizava mais energia, ela começou a ver imagens em sua mente, flashes de memórias que não eram suas. Homens encapuzados preparando balas especiais, mergulhando-as em uma substância escura e viscosa, e uma voz familiar dando ordens. Lúcia ofegou e se afastou abruptamente, suas mãos tremendo. O que foi? Dorian perguntou, imediatamente ao seu lado. As balas, elas não foram apenas banhadas em prata. Ela sussurrou, horror em sua voz. Havia algo mais, algo criado especificamente para impedir cura sobrenatural. Isso é impossível, Marcos disse. Somente alguém com conhecimento profundo sobre nossa biologia saberia como criar algo assim. Lúcia olhou diretamente para ele, e suas palavras seguintes fizeram o sangue de todos gelar. Alguém de dentro da matilha. Um silêncio mortal preencheu o salão. Dorian sentiu a traição como uma facada no peito, memórias dolorosas de Helena voltando à sua mente. Você tem certeza do que está dizendo? Ele perguntou, sua voz perigosamente baixa. Eu vi através das feridas, Lúcia explicou. Meus poderes me mostraram as memórias de Thomas no momento em que foi baleado. Havia alguém da matilha sinalizando para os caçadores onde atacar. Marcos deu um passo para trás, seu rosto empalidecendo. Alfa, isso são acusações muito sérias. Não podemos confiar na palavra de uma estranha sobre... Cuidado com suas próximas palavras, Marcos. Dorian interrompeu, seus olhos brilhando perigosamente. Esta estranha acabou de curar Thomas quando nossa própria curandeira não conseguiu. Sara assentiu vigorosamente. É verdade, Alfa. O que ela fez, nunca vi nada parecido. As feridas de Thomas estavam envenenadas com algo que eu jamais havia encontrado antes. Lúcia se levantou lentamente, ainda trêmula pelo que havia visto. Posso tentar curar os outros, mas preciso saber. Quem teve acesso às informações sobre as patrulhas de hoje? Apenas o círculo interno. Marcos respondeu rapidamente. Eu,
Sarah, James, Victoria e... Ele parou abruptamente, como se tivesse percebido algo terrível. E quem mais? Dorian pressionou. Helena. Marcus sussurrou. Helena esteve aqui ontem. Disse que queria conversar sobre a custódia dos filhotes que ficaram quando ela partiu. O nome atingiu Dorian como um raio. Helena, sua ex-companheira, que o havia traído uma vez, voltara para fazer pior. Onde ela está agora? Ele perguntou, sua voz gélida. Ela disse que estava ficando na pousada da cidade. Marcus respondeu. Mas havia algo em seus olhos que Lúcia captou imediatamente. Ele está mentindo. Ela disse suavemente, colocando a mão no braço de Dorian. Posso sentir. Marcus recuou como se tivesse sido atacado. Como você ousa? Chega! Dorian rugiu, sua transformação parcial fazendo seus olhos brilharem como ouro líquido e caninos se estenderem. Marcus, você tem 10 segundos para me contar a verdade, ou eu vou arrancá-la de você. O beta da matilha olhou ao redor desesperadamente, percebendo que todos os outros membros estavam olhando para ele com suspeita crescente. Dorian, você não entende. Marcus começou, sua voz quebrando. Helena me ofereceu algo que você nunca poderia dar. Ela me prometeu minha própria matilha, meu próprio território. Eu estava cansado de sempre ser o segundo, nunca o líder. A confissão caiu como uma bomba no salão. Dorian sentiu sua confiança sendo estilhaçada mais uma vez. Marcus não era apenas seu beta, era seu melhor amigo desde a infância. Quantos? Dorian disse, sua voz mortalmente calma. Quantos da nossa matilha você vendeu para ela? Apenas as informações sobre as patrulhas. Marcus tentou se justificar. Eu nunca pensei que alguém morreria. Helena disse que era apenas para enfraquecer sua posição, para provar que você não era um líder eficaz. Lúcia deu um passo à frente, colocando-se ao lado de Dorian em solidariedade silenciosa. Ela podia sentir a dor dele como se fosse própria. Onde está Helena agora? Ela perguntou diretamente a Marcus. Eu não posso... Onde? Dorian rugiu, avançando para Marcus. Na cabana da antiga mineração, Marcus gritou caindo de joelhos. Ela tem Kira e os outros prisioneiros lá. Mas Dorian, você precisa saber, ela não veio sozinha. Trouxe a matilha inteira dela, e eles estão planejando um ataque total amanhã ao nascer do sol. Sarah ofegou horrorizada. São mais de 50 lobisomens treinados, Alpha. Nós não temos números para enfrentar isso, especialmente com nossos feridos. Dorian cerrou os punhos, sentindo o peso da liderança e da traição esmagando-o. Mas então sentiu a mão pequena e quente de Lúcia se entrelaçar com a sua. Nós vamos salvá-los, ela disse com convicção que surpreendeu até ela mesma. E vamos proteger esta matilha. Como? Marcus perguntou amargamente. Vocês dois contra 50? Helena conhece todas as nossas fraquezas, todos os nossos segredos. Ela vai destruir tudo. Lúcia olhou para Dorian e ele viu determinação ardendo em seus olhos. Então é melhor ela não conhecer os meus segredos, Lúcia disse, sua voz carregando uma autoridade antiga, porque eu mal comecei a descobrir do que sou capaz. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o som de uivos hostis ecoou através da noite, vindos de todas as direções ao redor do complexo. Sarah correu até a janela e empalideceu. Alpha, eles não esperaram até amanhã. Através da janela, dezenas de olhos brilhantes cercavam o complexo na escuridão. Helena havia mentido sobre o timing do ataque, e agora eles estavam completamente cercados, com feridos para proteger e um traidor entre eles. Mas o que nenhum deles sabia era que Marcus havia omitido um detalhe crucial. Helena não queria apenas destruir a matilha de Dorian, ela queria capturar Lúcia viva, pois havia descoberto exatamente que linhagem ancestral a jovem Ômega realmente carregava. Sarah, pegue os feridos que conseguem se mover e levem para o abrigo subterrâneo. Dorian ordenou rapidamente, sua mente de Alpha entrando em modo de sobrevivência. Victoria, reúna todas as armas de prata que temos. Os uivos hostis se intensificaram, ecoando através das paredes de pedra do complexo como uma sinfonia de morte iminente. E Marcus? Sarah perguntou, olhando para o beta ajoelhado no chão. Prendam ele. Dorian disse friamente,
sem nem olhar para seu ex-melhor amigo. Se sobrevivermos a esta noite, ele será julgado pelos anciãos. Lúcia se aproximou de uma das janelas, observando as sombras se moverem entre as árvores. Seus sentidos aguçados captavam pelo menos 40 lobisomens diferentes, todos posicionados estrategicamente ao redor do complexo. Dorian, ela chamou suavemente. Eles não vieram apenas para atacar. Estão em formação de cerco. Querem nos capturar vivos. Helena sempre foi estrategista, ele respondeu, verificando sua pistola carregada com balas de prata. Ela sabe que mortos não servem como exemplos. Um estrondo súbito ecoou pela entrada principal, seguido por gritos e sons de luta. Victoria apareceu correndo pelo corredor, sangue escorrendo de um corte na testa. Alpha! Eles romperam as defesas leste e oeste simultaneamente. Temos talvez 5 minutos antes que invadam completamente. Dorian olhou para Lúcia, uma decisão difícil se formando em seus olhos. Você não deveria estar aqui, ele disse. Isto é uma guerra de matilhas. E você? E eu sou parte desta matilha agora. Lúcia o interrompeu firmemente. Você me ofereceu proteção e eu aceito lutar por ela. Você não entende o que está dizendo. Estes não são caçadores humanos com armas convencionais. São lobisomens experientes que nada! A voz de Lúcia ecoou com poder sobrenatural, fazendo as luzes do salão piscarem. Você viu o que eu posso fazer. Deixe-me ajudá-lo. Antes que Dorian pudesse responder, a parede leste explodiu em pedaços de madeira e pedra. 3 lobisomens em forma híbrida se projetaram através da abertura, seus olhos brilhando com sede de sangue. Dorian se transformou instantaneamente, seus ossos estalando e músculos expandindo enquanto assumia sua forma alfa completa. Um lobo gigante de pelagem negra como a noite, com olhos dourados que brilhavam como fogo. O primeiro atacante se lançou contra ele, mas Dorian foi mais rápido. Suas mandíbulas se fecharam ao redor da garganta do inimigo antes que ele pudesse reagir. O som de ossos quebrando ecoou pelo salão. Lúcia observou fascinada e horrorizada ao mesmo tempo. Esta era a primeira vez que via Dorian em sua verdadeira forma alfa, e o poder bruto que emanava dele era tanto aterrorizante quanto magnético. O segundo atacante ignorou Dorian e se dirigiu diretamente para Lúcia, claramente seguindo ordens específicas para capturá-la viva. Mas quando suas garras estavam a centímetros de alcançá-la, algo extraordinário aconteceu. Lúcia ergueu as mãos instintivamente e uma barreira de luz prateada se formou entre ela e o atacante. O lobisomem foi arremessado para trás com tanta força que atravessou a parede oposta, desacordado. Impossível, Sarah sussurrou de onde se escondia com os feridos. Ela criou um escudo de energia pura. O terceiro atacante hesitou, claramente não esperando encontrar resistência sobrenatural. Dorian aproveitou a distração para atacá-lo pelas costas, encerrando a ameaça imediata. Mas os sons de batalha vinham agora de todas as direções. O complexo estava sendo invadido por múltiplos pontos. Precisamos sair daqui, Dorian disse, retornando à forma humana rapidamente. Sarah, qual é a rota de fuga mais segura? O túnel norte que leva às cavernas da montanha, ela respondeu. Mas ele só pode ser acessado pelo porão, e o porão fica do outro lado do complexo. Mais explosões ecoaram, desta vez vindas do andar superior. Vozes hostis gritavam ordens em algum dialeto lobisomem que Lúcia não reconhecia. Nós vamos ter que abrir caminho através deles, Dorian disse, recarregando suas armas. Não, Lúcia disse, uma ideia formando em sua mente. Existe uma forma melhor. Ela se concentrou, fechando os olhos e estendendo seus sentidos através de todo o complexo. Podia sentir cada lobisomem invasor, cada membro da matilha escondido, cada ferido gemendo de dor. Lúcia, o que você está fazendo? Dorian perguntou, percebendo a energia crescente ao redor dela. Criando uma distração, ela murmurou, suas mãos começando a brilhar novamente. Lúcia canalizou toda sua energia para fora, projetando-a através das paredes do complexo, não para atacar, mas para confundir. A luz prateada se espalhou como névoa, criando ilusões e sombras que fizeram os atacantes perderem a orientação. Gritos de confusão ecoaram por todo o complexo quando os invasores começaram a atacar uns aos outros.
incapazes de distinguir entre aliados e inimigos na névoa sobrenatural. Agora, Lúcia gritou, abrindo os olhos que brilhavam com poder ancestral. Temos talvez 10 minutos antes que descubram o que está acontecendo. Dorian a olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Os poderes dela estavam evoluindo rapidamente, tornando-se mais complexos e poderosos a cada uso. Sara, Victoria, levem os feridos pelo corredor principal, ele ordenou. Lúcia e eu vamos cobrir a retaguarda. Eles se moveram rapidamente pelos corredores em ruínas, a névoa sobrenatural de Lúcia mascarando sua passagem. Ocasionalmente, algum invasor conseguia atravessar a ilusão, mas Dorian os eliminava silenciosamente antes que pudessem dar o alarme. Chegaram ao porão sem maiores contratempos, mas quando Sara abriu a porta do túnel de fuga, todos congelaram. Olá, querido. Helena estava esperando na entrada do túnel, acompanhada por uma dúzia de lobisomens armados. Sua beleza loira contrastava com a frieza em seus olhos azuis. Senti sua falta, Dorian rosnou, posicionando-se protetivamente na frente de Lúcia. Helena, ainda tão previsível quanto sempre. Previsível? Ela riu, um som sem humor. Eu que previ cada um dos seus movimentos esta noite, incluindo esta tentativa patética de fuga. Os olhos de Helena se fixaram em Lúcia com interesse predatório, e esta deve ser a famosa ômega dos rumores. Lúcia Blackwood, descendente da linhagem perdida dos curandeiros lunares. Lúcia sentiu seu sangue gelar. Como Helena sabia sobre sua linhagem, ela própria mal entendia suas origens. Surpresa, querida. Helena sorriu venenosa. Seus patéticos irmãos foram muito informativos quando ofereci o preço certo. Eles não faziam ideia do tesouro que haviam descartado. O que você quer? Dorian perguntou, embora já soubesse a resposta. Quero você destruído naturalmente. Helena respondeu, mas ela vai vir comigo voluntariamente, porque se não vier, vou matar cada membro de sua preciosa matilha, um por um, começando pelos feridos indefesos atrás de você. Lúcia deu um passo à frente, mas Dorian a segurou firmemente pelo braço. Não, ele sussurrou. Nós encontramos outra saída. Que saída? Helena riu. Vocês estão cercados no porão de um edifício em ruínas, sem lugar para correr. Aceitem o inevitável. Mas Lúcia estava estudando as paredes ao redor, seus poderes sussurrando possibilidades que ela mal compreendia. Dorian, ela disse baixinho, sem tirar os olhos das antigas pedras que formavam a fundação. Confia em mim. Ela colocou as mãos nas paredes de pedra e sua energia começou a se conectar com algo muito antigo que dormia nas profundezas da terra. O que ela está fazendo? Um dos subordinados de Helena perguntou nervosamente. Eu não sei, Helena respondeu, mas pela primeira vez havia uma pitada de incerteza em sua voz. A energia de Lúcia fez com que as antigas runas escondidas nas paredes do porão começassem a brilhar, revelando que o complexo da matilha havia sido construído sobre um local sagrado dos primeiros lobisomens. E quando o poder ancestral despertou completamente, o chão sob seus pés começou a rachar, abrindo um abismo que parecia não ter fundo, mas em vez de oferecer salvação, algo antigo e perigoso começou a emergir das profundezas, algo que havia sido selado ali por séculos e que agora estava livre. Das fissuras no chão que se alargavam rapidamente, uma luz azul acinzentada começou a emergir, trazendo consigo um frio sobrenatural que fez todos os presentes tremerem até os ossos. O ar se tornou denso, carregado com uma energia tão antiga que parecia anterior à própria existência dos lobisomens. O que você fez? Helena gritou, recuando instintivamente junto com seus subordinados. Lúcia estava em transe, suas mãos ainda pressionadas contra as runas que agora pulsavam com vida própria. Sua voz ecoou com múltiplas tonalidades, como se outros seres falassem através dela. Eu despertei os guardiões do primeiro pacto. Uma forma espectral começou a se materializar no centro do abismo. Uma criatura imponente que misturava características humanas e lupinas, mas era claramente algo muito mais antigo e poderoso que qualquer lobisomem comum. Impossível.
Helena sussurrou, seu rosto empalidecendo. Os guardiões são apenas lendas. Lendas? A voz do guardião ecoou como trovão distante. Nós somos a memória viva da criação de sua espécie, criança arrogante. Dorian puxou Lúcia para longe das runas, quebrando sua conexão com as forças ancestrais. Ela desabou contra ele, exausta e confusa. O que aconteceu? Ela murmurou. Eu senti vozes, tantas vozes antigas. O guardião se voltou para ela e seus olhos brilharam com reconhecimento. Lúcia da linhagem perdida, ele disse, sua voz agora mais suave. Filha dos curandeiros lunares, última descendente direta dos primeiros. Por séculos aguardamos seu despertar. Minha linhagem? Lúcia perguntou, ainda apoiada em Dorian. Eu não entendo. Seus ancestrais foram os primeiros lobisomens a receber o dom da cura através da lua. O guardião explicou. Eles fizeram um pacto conosco para proteger o equilíbrio entre as matilhas, mas a linhagem foi considerada perdida quando sua família foi massacre há gerações. Helena deu um passo atrás, compreendendo as implicações. Se ela é realmente da linhagem perdida, então ela tem o direito ancestral de reivindicar qualquer território e matilha. O guardião completou. E o poder para unir ou destruir todas as matilhas da região. Antes de continuarmos essa revelação incrível, me diga nos comentários de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias conseguem chegar a diversos lugares. Obrigada por estarem aqui, minha família querida. A tensão no porão se intensificou enquanto todos processavam a magnitude da revelação. Lúcia não era apenas uma ômega com poderes de cura. Ela era herdeira de uma linhagem que poderia mudar completamente o equilíbrio de poder entre os lobisomens. Isso muda tudo, Sarah sussurrou, olhando para Lúcia com uma mistura de reverência e medo. Helena, percebendo que seus planos haviam se complicado drasticamente, tentou recuperar o controle da situação. Linhagem ou não, ela ainda é apenas uma garota inexperiente, ela declarou, embora sua voz tremesse ligeiramente. E vocês ainda estão cercados. Não mais, o guardião disse, erguendo uma mão. Instantaneamente, todos os subordinados de Helena colapsaram, não mortos, mas em um sono profundo e sobrenatural. Vocês têm escolhas a fazer, o guardião continuou, dirigindo-se alternadamente a Helena e Dorian. E essas escolhas determinarão o destino de todas as matilhas desta região. Ele se voltou primeiro para Helena. Helena Ravencrest, você traiu sua própria espécie por ambição pessoal, conspirou com caçadores humanos, colocou lobisomens inocentes em perigo e quebrou os laços sagrados de companheirismo. Qual é sua justificativa? Helena ergueu o queixo desafiadoramente. Justificativa? Dorian é um líder falho, frio, controlador, incapaz de inspirar lealdade verdadeira. Eu ofereci a esta região uma liderança melhor. E você, Dorian Nightshade? O guardião se voltou para ele. Como responde a essas acusações? Dorian olhou para Lúcia antes de responder, vendo-a observá-lo com atenção intensa. Helena não está completamente errada, ele admitiu, surpreendendo a todos. Eu me tornei frio e desconfiado após sua traição. Construí muralhas ao meu redor e governei através do medo em vez da inspiração. Mas aprendi que a verdadeira força vem da confiança, não do controle. Lúcia sentiu seu coração se apertar com a honestidade dele. E você, herdeira da linhagem perdida? O guardião finalmente se dirigiu a Lúcia. Que escolha fará? Você pode reclamar seu direito ancestral e governar todas as matilhas desta região, ou pode renunciar ao poder e viver como uma ômega comum. Existe uma terceira opção? Lúcia perguntou. Explique. Usar meu poder não para governar, mas para curar, ela disse, sua voz ganhando força. Para unir as matilhas em cooperação, não dominação. Para proteger nossa espécie dos verdadeiros inimigos. O guardião sorriu pela primeira vez. Sábia resposta. Mas há um preço para tal escolha. Qual preço? Para canalizar o poder da linhagem perdida da forma que descreve, você deve se vincular permanentemente a um alfa que sirva como seu âncora. Sem essa conexão, o poder a consumirá e destruirá sua sanidade. Lúcia olhou para Dorian e ele para ela. Ambos entenderam as implicações imediatamente. E se ela escolher me vincular a mim,
Dorian perguntou. O que isso significa para minha matilha? Significa que vocês se tornarão a matilha mais poderosa da região, o guardião respondeu. Mas também os maiores alvos. Outros alfas tentarão destruí-los, caçadores os perseguirão, e forças sobrenaturais que têm permanecido escondidas podem emergir para desafiá-los. Helena riu amargamente. Vejam só, o grande amor proibido pode literalmente destruir a vida de todos ao redor. É por isso que é uma escolha, o guardião disse. Lúcia pode renunciar ao poder e viver uma vida normal, mas então a região permanecerá dividida e vulnerável, ou pode aceitar seu destino e enfrentar as consequências. Lúcia sentiu o peso de gerações de ancestrais em seus ombros. Olhou para Sara e Victoria, para os membros feridos da matilha que haviam confiado nela, para Dorian, que havia arriscado tudo para protegê-la. Se eu fizer essa escolha, ela perguntou ao guardião, e me vincular a Dorian, isso vai colocar todos em perigo constante? Sim, ele respondeu honestamente, mas também lhes dará o poder para proteger não apenas sua matilha, mas todas as matilhas inocentes da região. Dorian deu um passo à frente. A escolha é sua, Lúcia. Seja qual for sua decisão, eu a apoiarei. Mesmo sabendo que pode significar guerra constante, mesmo assim, Helena observava a troca com crescente desespero. Vocês não entendem o que estão considerando, ela gritou. Há forças nesta região que vocês nem imaginam. Se Lúcia reclamar seu poder, ela acordará coisas que têm dormido por séculos, coisas piores que caçadores ou matilhas rivais. Que tipo de coisas? Lúcia perguntou. Helena hesitou, percebendo que havia revelado mais do que pretendia. O sem-lua, ela finalmente sussurrou. Lobisomens que foram corrompidos por magia negra, banidos para as sombras há gerações. Eles têm esperado por uma oportunidade como esta para retornar. O guardião assentiu gravemente. Helena fala a verdade sobre isso. Os sem-lua sentirão o despertar do poder da linhagem perdida e virão reclamar o que acreditam ser deles por direito. Lúcia olhou ao redor do porão em ruínas, para as pessoas que haviam se tornado sua família, para o alfa que havia despertado sentimentos que ela nunca soubera que existiam. Então não importa qual escolha eu faça, ela disse lentamente, haverá consequências terríveis. Toda escolha tem consequências, o guardião confirmou. A questão é, com quais você pode viver? Lúcia fechou os olhos, sentindo o peso do destino sobre seus ombros, mas quando os abriu novamente, sua decisão estava tomada. No entanto, antes que pudesse pronunciar as palavras que mudariam tudo, uma explosão ensurdecedora ecoou acima de suas cabeças. Os sem-lua não haviam esperado por sua decisão. Eles já estavam ali, e o cheiro de morte e magia corrompida começou a se infiltrar no porão, junto com uivos que gelaram o sangue de todos os presentes. O teto do porão explodiu em fragmentos de madeira e pedra quando a primeira onda de sem-lua irrompeu através das ruínas do complexo. Eram criaturas que um dia foram lobisomens, mas agora pareciam pesadelos vivos, seus corpos distorcidos pela magia sombria, olhos vazios e negros como poços sem fundo, e garras que gotejavam uma substância viscosa e tóxica. Todos para trás! Dorian rugiu, se transformando instantaneamente em sua forma alfa para enfrentar a primeira criatura que se lançou através da abertura. Mas quando suas garras encontraram a carne corrompida do sem-lua, em vez de causar dano, foi como se ele tocasse ácido puro. Dorian uivou de dor, se afastando rapidamente com ferimentos fumegantes em suas patas. Eles são imunes a ataques físicos comuns, o guardião alertou, sua forma espectral brilhando mais intensamente. Apenas poder ancestral pode feri-los. Lúcia deu um passo à frente, suas mãos começando a irradiar luz prateada, mas Helena a interceptou. Não, Helena gritou, segurando o braço de Lúcia. Se você usar seus poderes agora, antes de fazer o vínculo com um alfa, a energia vai te consumir, você vai morrer. Então o que sugere? Lúcia retrucou, vendo mais sem-lua emergirem das ruínas acima. Que deixemos todos morrerem. Um dos monstros corrompidos se lançou diretamente para Sara, que tentava proteger os feridos. Helena, em um movimento que surpreendeu até ela mesma, se interpôs entre eles. Sara, saia daqui!
Helena gritou. As garras do Sem-Lua atravessaram o peito de Helena, e ela gritou de agonia quando o veneno sombrio começou a se espalhar por suas veias. Mas sua interferência deu tempo para Dorian, mesmo ferido, atacar a criatura por trás e decapitá-la com suas próprias garras envenenadas. Helena desabou no chão, sangue escorrendo de sua boca. Por quê? Dorian perguntou, se ajoelhando ao lado de sua ex-companheira. Por que fez isso? Porque ela tossiu sangue. Porque eu percebi que odeio muito mais essas abominações do que odeio você. E porque talvez você estivesse certo sobre algumas coisas. Lúcia se ajoelhou do outro lado de Helena, suas mãos brilhando suavemente. Deixe-me tentar curá-la. Não, Helena murmurou segurando a mão de Lúcia. Guarde sua energia. Vocês vão precisar. Mas antes, preciso te contar algo sobre o Sem-Lua. Helena lutou para falar enquanto mais criaturas corrompidas desciam para o porão, temporariamente mantidas à distância pelo guardião, que criaram uma barreira de energia ancestral. Eles não vieram apenas por causa do seu poder. Ela sussurrou para Lúcia. Eles têm um mestre, algo muito pior, e ele quer você viva porque seu sangue pode quebrar o selo que o mantém preso no vazio. Que selo? Dorian perguntou urgentemente. O primeiro Alfa, a primeira criatura lobisomem que existiu. Ele foi corrompido pela escuridão e banido pelos guardiões há milênios. Se ele retornar, Helena não conseguiu terminar a frase. Sua respiração se tornou irregular e ela olhou diretamente para Dorian. Eu sinto muito, ela sussurrou. Por tudo, você merecia algo melhor do que minha traição. Então Helena fechou os olhos pela última vez, uma expressão de paz finalmente descansando em seu rosto. A barreira do guardião começou a falhar, e mais Sem-Lua se derramaram no porão como uma onda de pesadelo. Não temos escolha, Lúcia disse, levantando-se com determinação. Eu preciso usar meu poder, vínculo ou não. Você vai morrer, Dorian protestou. E todos vão morrer se eu não tentar, ela respondeu, tocando suavemente o rosto dele. Dorian, se algo acontecer comigo, nada vai acontecer, ele disse firmemente. Vamos encontrar outra forma, mas não havia tempo. Os Sem-Lua avançaram em massa, e Lúcia fechou os olhos, canalizando todo o seu poder ancestral. A luz que emanou dela foi tão intensa que todos no porão foram momentaneamente cegados. Quando a luminosidade diminuiu, metade dos Sem-Lua havia sido desintegrada, reduzida a cinzas pela energia pura. Lúcia estava de pé no centro de um círculo de luz, mas algo estava errado. Sua pele estava pálida como mármore, e veias prateadas brilhavam visíveis sob sua pele. Lúcia, Dorian correu para ela, mas quando tentou tocá-la, uma descarga elétrica o arremessou para trás. Não, consegue controlar, ela disse com dificuldade, sua voz ecoando com múltiplas tonalidades. O poder está me consumindo, como vocês disseram. O guardião se aproximou, preocupação clara em sua forma ancestral. Criança, você deve fazer o vínculo agora, ou será perdida para sempre. Como? Dorian perguntou desesperadamente. O que preciso fazer? Aceite seu coração, sua alma, sua essência. O guardião explicou rapidamente. Permita que ela se ancore em você, e você nela. Mas saiba que se fizerem isso, estarão unidos para sempre. Sua morte significará a dela, e vice-versa. Dorian não hesitou nem por um segundo. Lúcia, olhe para mim, ele gritou, ignorando a energia que o repelia. Permita que eu seja sua âncora. Confie em mim. Os olhos de Lúcia encontraram os dele através da luz cegante que a rodeava. Eu confio, ela sussurrou. Dorian forçou seu caminho através da barreira de energia, sentindo sua pele queimar, mas não parando até conseguir tocá-la. No momento em que suas mãos se encontraram, uma explosão de luz dourada e prateada preencheu todo o porão. Quando a luz se dissipou, Lúcia desabou nos braços de Dorian, inconsciente mas respirando. As veias prateadas em sua pele haviam desaparecido, mas uma marca lunar dourada apareceu em seu punho, o símbolo do vínculo completo. Funcionou, o guardião disse com alívio. O vínculo está completo, mas a vitória foi efêmera. Do abismo que ainda permanecia aberto no centro do porão, uma voz antiga e malévola ecoou. Finalmente, após tantos séculos, posso sentir o sangue da linhagem perdida despertado. Em breve, pequena curandeira, você virá até mim, voluntariamente. Tentáculos de sombra pura emergiram do abismo, não atacando, mas simplesmente tocando Lúcia inconsciente. No momento do contato, seus olhos se abriram, mas não eram mais seus olhos, eram negros como o vazio. Dorian,
ela disse com uma voz que não era sua, sorrindo com crueldade que jamais estivera em seu rosto. Obrigada por facilitar meu retorno. Em 3 dias, quando a lua nova chegar, ela virá até mim por vontade própria. Ou eu destruirei cada lobisomem nesta região, um por um. Então Lúcia desabou novamente, voltando ao normal, mas a marca em seu punho agora pulsava com uma luz sinistra. O guardião recuou, horror em sua expressão ancestral. O primeiro alfa, ele a marcou. Ele pode controlá-la à distância agora. Sarah, Victoria e os outros membros sobreviventes da matilha olharam para Lúcia inconsciente nos braços de Dorian com uma mistura de medo e tristeza. Alfa, Sarah sussurrou. O que fazemos agora? Dorian olhou para a marca pulsante no punho de Lúcia, depois para o abismo que começava a se fechar lentamente. Agora, ele disse, sua voz carregada de determinação e desespero, nós temos 3 dias para encontrar uma forma de quebrar a ligação entre Lúcia e o primeiro alfa, ou eu perderei a pessoa mais importante da minha vida para a própria encarnação do mal. Mas enquanto carregava Lúcia para fora das ruínas, Dorian não sabia que ela estava parcialmente consciente, lutando contra a influência sombria que crescia em sua mente a cada segundo. Nas profundezas de sua consciência, Lúcia podia ouvir a voz sedutora do primeiro alfa, sussurrando promessas de poder ilimitado e ameaças terríveis contra todos que ela amava. E o pior de tudo, parte dela, uma parte pequena mas crescente, estava começando a considerá-las. A marca no seu punho pulsou mais forte, e Lúcia percebeu com horror que já não conseguia distinguir completamente entre seus próprios pensamentos e os dele. 2 dias se passaram desde a marcação de Lúcia pelo primeiro alfa. O novo refúgio da matilha Lua Sombria, uma antiga cabana nas montanhas, estava tenso com expectativa e medo. Lúcia permanecia inconsciente na maior parte do tempo, mas quando acordava, seus olhos às vezes brilhavam com uma escuridão que não lhe pertencia. Ela está lutando contra as influências. O guardião explicou para Dorian que não havia deixado o lado de Lúcia nem por um momento, mas a cada hora que passa, o primeiro alfa fica mais forte em sua mente. Tem que haver uma forma de quebrar a ligação, Dorian disse, segurando a mão de Lúcia enquanto ela dormia inquieta. A marca em seu punho pulsava constantemente agora, como um coração sombrio. Apenas uma, o guardião respondeu hesitantemente. O vínculo entre vocês deve se tornar mais forte que a marca dele, mas isso exigirá que vocês confiem um no outro completamente, sem reservas, sem medos do passado. Sarah se aproximou da cama, onde Lúcia repousava. Alfa, há algo mais. Recebemos relatórios de outras matilhas da região. Todas estão sofrendo pesadelos simultâneos. O primeiro alfa está crescendo em poder, se alimentando do medo coletivo. Naquele momento, Lúcia abriu os olhos subitamente, mas desta vez havia uma clareza neles que não existia há dias. Dorian, ela sussurrou, sua voz fraca mas genuinamente sua. Posso sentir ele em minha mente. Ele está tentando me usar para abrir um portal permanente entre o vazio e nosso mundo. Como podemos impedir isso? Dorian perguntou, apertando sua mão. Você precisa me levar até onde tudo começou, ela disse com urgência. O local onde os primeiros lobisomens fizeram o pacto original com os guardiões. É a única forma de usar meu sangue para selar o primeiro alfa para sempre, em vez de libertá-lo. Isso é um suicídio, Sarah protestou. Se levarmos você até lá, será exatamente o que ele quer. Não, Lúcia disse, forçando-se a sentar na cama. Ele quer que eu vá como sua escrava, mas se eu for por escolha própria, com o vínculo me ancorando, posso reverter o ritual. O guardião assentiu gravemente. Ela está certa. O altar dos primeiros fica a meio-dia de viagem daqui, mas saibam que uma vez lá, vocês enfrentarão o primeiro alfa em sua forma mais poderosa. Então vamos, Dorian disse, ajudando Lúcia a se levantar. Não sozinhos, uma voz familiar ecoou pela entrada da cabana. Marcus Blackwood, irmão de Lúcia, estava parado na soleira, mas desta vez não acompanhado por hostilidade. Atrás dele vinham representantes de 5 matilhas diferentes. Marcus? Lúcia perguntou confusa. O que está fazendo aqui? Pedindo perdão, ele disse simplesmente, e oferecendo nossa ajuda. Todas as matilhas da região estão unidas neste momento. O pesadelo que o primeiro alfa está causando nos fez perceber que nossas rivalidades mesquinhas não significam nada diante de uma ameaça existencial.
Dorian estudou o grupo de lobisomens reunidos. Por que deveríamos confiar em vocês agora? Por quê? Marcos respondeu, olhando diretamente para sua irmã. Porque eu finalmente entendo que Lúcia nunca foi uma maldição para nossa família. Ela era a bênção que éramos orgulhosos demais para reconhecer. O altar dos primeiros. O local sagrado era uma clareira circular rodeada por pedras ancestrais cobertas de runas que brilhavam com luz própria. No centro, um altar de mármore negro parecia absorver a luz ao seu redor. Lúcia cambaleou quando pisou no círculo sagrado, a marca em seu punho pulsando violentamente. Finalmente, uma voz ecoou de todos os lugares ao mesmo tempo. Minha pequena curandeira veio até mim. O ar acima do altar começou a se distorcer e uma forma imensa e aterrorizante começou a se materializar. O primeiro alfa era uma abominação, um lobo gigantesco com olhos como buracos negros e garras que gotejavam escuridão pura. Você trouxe amigos. Ele riu, um som que fez todos os presentes tremerem. Que considerate. Todos vocês poderão testemunhar meu retorno ao mundo físico. Jamais. Lúcia gritou, mas sua voz falhou quando a marca em seu punho começou a queimar como fogo. Você não tem escolha, criança. O primeiro alfa rosnou. Seu sangue me libertará, queira você ou não. Tentáculos de sombra emergiram do altar, envolvendo Lúcia e a arrastando em direção à Pedra Negra. Dorian se lançou para salvá-la, mas foi repelido por uma barreira de energia sombria. Dorian! Lúcia gritou, lutando contra as sombras que a puxavam. Lembre-se do vínculo, o guardião gritou. Confiem um no outro completamente. Dorian parou de lutar contra a barreira e, em vez disso, estendeu sua mão em direção a Lúcia. Lúcia, olhe para mim, ele disse, sua voz atravessando o caos. Lembre-se de quem você é. Lembre-se de por que escolheu lutar. Patético. O primeiro alfa riu. Amor não pode derrotar poder ancestral. Não, Lúcia disse, e pela primeira vez sua voz estava firme e clara. Mas amor pode transformá-lo. Em vez de resistir às sombras que a puxavam, Lúcia se entregou a elas, mas manteve seus olhos fixos em Dorian. No momento em que suas costas tocaram o altar negro, ela estendeu sua própria mão em direção a dele. O vínculo entre eles brilhou como uma estrela, e subitamente Dorian conseguiu atravessar a barreira. Suas mãos se encontraram exatamente quando o ritual do primeiro alfa chegou ao clímax. Mas em vez de liberar escuridão, a união deles canalizou luz pura através do altar. As runas ancestrais brilharam como sóis em miniatura, e o próprio altar dos primeiros começou a se transformar. Impossível! O primeiro alfa rugiu, sua forma começando a se desintegrar. O altar era para me libertar. Era, Lúcia disse, sua voz agora ecoando com poder ancestral, mas poder purificado pelo amor. Mas os primeiros construíram uma salvaguarda. Se o sangue da linhagem perdida fosse derramado voluntariamente, por amor em vez de por medo, o altar se tornaria não uma porta de libertação, mas uma prisão eterna. A marca no punho de Lúcia se despedaçou como vidro, e o primeiro alfa foi sugado de volta ao vazio, seus gritos ecoando até desaparecerem completamente. O altar se rachou ao meio e desabou, selando para sempre a passagem entre os mundos. 3 meses depois, a nova sede da matilha Lua Sombria estava sendo construída no vale onde antes ficava o lixão, o local onde Dorian e Lúcia se encontraram pela primeira vez. Mas agora, em vez de montanhas de lixo, jardins floresciam sob o cuidado conjunto das 5 matilhas unificadas. Lúcia caminhava entre as flores que haviam brotado espontaneamente quando ela havia usado seus poderes para purificar o solo. Dorian se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços. Algum arrependimento? Ele perguntou, beijando suavemente seu pescoço. Sobre salvar nossa espécie e encontrar uma família verdadeira? Ela riu, apoiando-se contra o peito dele. Nunca. E sobre se vincular a um alfa teimoso e controlador? Bem, ela disse virando-se para encará-lo. Eu consegui domesticá-lo um pouco. Eles riram juntos, observando as crianças lobisomens de diferentes matilhas, brincando no que uma vez foi um lugar de abandono e desespero. Marcos se aproximou, carregando uma pequena loba de 3 anos nos ombros. Lúcia, ela quer que você faça as flores dançarem de novo, ele disse, sorrindo para a sobrinha que havia aprendido a amar. Claro, Lúcia disse, estendendo a mão. Flores dançaram no
voar em espirais coloridas, arrancando risos deliciados da criança. Sabe, Dorian disse mais tarde, quando estavam sozinhos sob as estrelas. Às vezes eu ainda não acredito que tudo isso é real. O quê? O fato de termos salvado o mundo? Lúcia brincou. Não, o fato de ter encontrado você. Alguém que viu através de todas as minhas defesas e escolheu ficar mesmo assim. Lúcia tocou suavemente o rosto dele. Às vezes os maiores presentes vêm nos momentos mais escuros. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Eles se beijaram sob a lua cheia, no mesmo local onde tudo começou, mas agora transformado pela esperança em vez de definido pelo desespero. Há destinos que nascem da dor e crescem na escuridão, mas florescem na luz do amor verdadeiro. Lúcia e Dorian descobriram que o poder mais forte não vem da magia ancestral ou da força bruta, mas da coragem de confiar, da escolha de amar e da determinação de proteger aqueles que se tornam nossa verdadeira família. Às vezes, ser jogado no lixão da vida é apenas o primeiro passo para descobrir que você foi feito para voar. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história épica espera por vocês. Obrigada por caminharem conosco nesta jornada de amor, coragem e magia.